Que bom que a gente está junto mais um dia para cuidar da nossa saúde. E hoje, especialmente, a gente cuida não só da nossa família, mas também daqueles que acompanham a gente nos melhores e também nos piores momentos da nossa vida, os nossos pets. Mas antes, você sabe que eu gosto de refletir e hoje eu trouxe uma frase interessante para você de Ralph Waldo Emerson, que disse o seguinte: homens fracos acreditam na sorte, enquanto que homens fortes acreditam na causa e efeito. E eu gostaria que você fosse uma pessoa forte, que acreditasse que aquilo que você faz interfere diretamente na sua vida. Então não leva a vida de qualquer maneira não, você é responsável sim pelo seu sucesso e você deve e pode abandonar aquilo que te puxa para baixo, aquilo que não é nem plano de Deus para sua vida. Tá afim? Vamos junto, a gente tá junto nessa caminhada. Eu tô aqui para te ensinar a fazer comida saudável, para trazer convidados, gente que vai agregar aí na sua saúde e você pode usar aquilo que você tem na sua casa e aí ao seu redor para ser mais saudável. E no programa de hoje, a gente continua falando sobre pets, mas especificamente os cuidados necessários. Quando a gente escolhe um bichinho de estimação, e principalmente quando esse pedido, esse desejo vem dos nossos filhos, né? Eles têm aquela ideia de que é só ter um filhotinho, ele vai ser lindo para sempre daquele jeitinho. E a nossa primeira pergunta é: e aí, quem que vai limpar o xixi, o cocô do cachorro? E os cuidados começam por aí, né? Vão muito além dessa limpeza da higiene para que a gente tenha esse convívio dos pets com a gente de maneira interessante para os dois lados. Doutor Rogério, obrigada por participar com a gente mais uma vez. E eu queria saber por onde começar os cuidados. Assim que o bichinho chega em casa, às vezes a gente pega até de uma cria próxima, né? De algum vizinho, de algum parente, de algum amigo. E a gente precisa pensar meio que cedo já nos cuidados com o pet. Olha, a indicação normalmente é sempre levar para uma consulta pediátrica, né? Às vezes tem muita coisa que a gente não sabe, então só visitar o veterinário por uma maneira preventiva, né? A gente acha que ir até o veterinário é só quando está propriamente com uma doença, isso não é legal. Então, de uma maneira preventiva, ir lá tirar dúvidas, né? Mas basicamente, aí nesse início, é o manejo sanitário, né? Onde inclui a vacinação e a desverminação, tá? Então, todo cachorro tem que tomar remédio para vermes. Cães e gatos, né? A gente faz de uma maneira que a gente deduz que ele tem uma carga, né, de verme. Então a gente não faz um exame de fezes que a gente chama de corpológico para saber qual é a carga se realmente, né, precisa. Então a gente faz baseado no estilo de vida. Pacientes que vivem em fazendas, né, em chácaras, a gente pede a cada 3 meses. Paciente em ambiente urbano, interno, a cada 6 meses vai bem. E aí a gente usa amplo espectro, que pega quase todas as classes de verme. Então tem que cuidar. Especialmente quem tem cachorro morando dentro de casa ou gato. Gato adora ficar dentro de casa, né, gente? E passeia, às vezes, passeia pela cozinha, nos quartos, dorme junto com a gente. Às vezes até experimenta uma comida que a gente está comendo ali. É super importante esse cuidado porque existem algumas classes que são transmitidas de humano para cachorro e vice-versa. As ditas zoonoses, né? Quando a gente fala zoonose, dá a entender que são doenças que os animais transmitem pra gente. Isso é verdade, mas o contrário também é. Olha aí. São doenças que nós transmitimos a eles, né? Então, quando a gente faz o manejo sanitário, de certa forma, é uma segurança não só para o pet, mas para toda a família, né? Todo mundo gosta de passear com o pet, então, de certa forma, ele vai cheirar o poste que passou um outro paciente que a gente não sabe se tinha algo ou não. Então, ele tá imune é importante, porque ele vai subir no seu sofá, ele vai, né, subir na sua cama. Com certeza. Né? Agora é o seguinte, a Rafa foi para as ruas para ver das pessoas, como é que é o cuidado delas com os pets? Será que elas convivem intensamente com os bichinhos ou pegam mais leve? Será que elas cuidam deles também? Ter animalzinho de estimação é super bom, não é mesmo? Eu em casa tenho 2, o Simba, que é um gatinho super fofo, e a Gaia, que é uma cachorra meio atrapalhada. Mas eles já fazem parte da família e por isso vivem dentro de casa. E hoje eu vim às ruas para saber qual é o hábito do pessoal que está passando por aqui com um animalzinho de estimação. Será que eles ficam mais dentro ou fora de casa? Você tem animal de estimação na sua casa? Tenho, apesar de eu trabalhar o dia todo, eu costumo, nas horas vagas, levar para passear. Não tenho animal de estimação. Mas não tem porque não gosta ou porque não pode? Devido ao tempo, né? Porque para ter animal a gente tem que dar atenção, tem que cuidar direitinho e às vezes com a vida que a gente leva não dá pra ter.
Tava falando pra ela disso agora. Ontem o cachorrinho endoideceu, comeu fralda. Nunca fez isso na vida, mas eu acho que ele tá se adaptando, né? Que eu estou grávida, acho que ele deve estar com ciúmes, não sei. Mas tá bem, tá bem. Os dois ficam juntinhos, tranquilos. Qual o seu hábito com ele? Eu tenho 3 gatos, meu hábito com eles curtem a casa toda comigo, dormem comigo, tem os pratinhos dele, normal, sofá, frequenta a casa toda. Eles ficam mais dentro do que fora de casa. Por quê? É mais aconchegante, né? Eu tenho um quintalzinho pequeno, mas eu deixo só para as necessidades deles mesmo. E aí, como eles frequentam a casa toda, tem algum cuidado especial para eles poderem estar na cama? Ou você não se importa muito? Sim, e ele é um cachorro de pequeno porte, né? Então sempre a casa limpa, banho toda semana. A gente tenta manter a limpeza do dia a dia. A preocupação é sempre manter uma água limpa e corrente, porque eles usam muito a língua para autolimpeza. O coelho, ele não tem, né, limpeza periódica, é só troca de gaiola, e o cachorrinho banha uma vez a cada 15 dias. Aí fica tranquilo. É isso aí, quem ama, cuida. E a gente precisa, assim, além dos cuidados básicos de banho toda semana, a cada 15 dias, ou de manter a água ali sempre fresca, sempre pronta para tomar, filtrada até, né, doutor Rogério? Além disso, a gente também precisa pensar nas vacinas. A gente tem aqui uma ilustração das fases do cachorro, que eu achei bastante interessante, porque a gente sempre fica na dúvida, nossa, é novinho, mas não... queria que você explicasse pra gente a infância, a juventude dos... Está bem detalhadinho, mas resumidamente, em 3 fases, né? O filhote até 1 ano. Isso é importante para você pensar nesse manejo sanitário, porque ele tem um sistema imune que não é competente ainda, né? Então sair passear, andar na rua com o cachorro... Enquanto não terminar o que a gente chama de protocolo vacinal, e uma coisa importante quando fala de protocolo vacinal, a orientação é sempre fazer a vacina com um veterinário. Né? Hoje, infelizmente, a gente tem lugares que fazem que não é feito por um veterinário. Qual a importância disso? O paciente ele tem que estar bem para receber aquele estímulo vacinal. Entendi. Porque vamos imaginar assim como bem didático. Eu dou o estímulo, como se fosse o vírus de mentira. O sistema imune dele fala assim, vamos brigar contra isso. E aprende a fazer o anticorpo. A defesa. Okay. Para quando o vírus vier de verdade, ele fala assim, já sei brigar. Então, eu não recrutei o sistema imune. Se ele está brigando com algo, ele não está bem, eu vou recrutar alguém que já estava ocupado com algo. Então, aquela doença vai ganhar força. Faz todo sentido, porque quando a gente leva o nosso animal para o veterinário, ele não simplesmente aplica a vacina, ele vai medir, usar um termômetro, ele vai olhar a anemia se está legal, ele vai verificar a temperatura. Então, antes de aplicar a vacina, você faz essa olhada básica. A avaliação pré-vacinal, né? É importante para ele receber esse estímulo. Parece que é simples vacinar, mas não é. Né? Então, até 1 ano, você considera que o calendário vacinal ainda está... Isso, o que acontece? A gente trabalha com titulações, né? Não vou com o meu paciente no veterinário todo ano e colho o sangue, faço uma sorologia para ver se ele tem, né, a imunidade competente. Eu deduzo que ela está variando. Então, eu faço o protocolo vacinal, porque ele ainda é filhote, né? A partir do 4º, 5º mês ali, ele consegue passear, ir para o banho e tosa tranquilamente. Tá. E depois eu faço reforços anuais, né? Só para complementar, né? Então, mantendo isso em dia, pouco vai ter problema, né? Até 1 ano, ele é o filhote. Importante no que diz respeito à parte sanitária, mas também alimentar, porque o requerimento energético do filhote é diferente do adulto, como é diferente do senil. Ele precisa de mais? Sim, ele está produzindo ossos, ele está crescendo, então a ração do filhote é diferente, né? Principalmente os de grande porte, né, doutor Rogério? Sim, então isso também vai mudar quando ele chega nessa fase de 1 ano. Ele já vai atingir o tamanho adulto, você pode partir para uma ração para adultos, né? E na fase senil também tem rações específicas, o sistema imune também está um pouco mais debilitado, tem que tomar outros cuidados. E hoje, a gente já falou algumas vezes aqui, a gente está prolongando a vida deles, então muita coisa está aparecendo. Hoje um filhote vai para uma avaliação clínica, eu não vou dar tanta atenção para uma triagem renal e hepática como eu daria um sistema endócrino, como eu daria para um senil. Um cachorro mais velho. Sim, que tem coisas que vão gritar lá na frente. Agora, vem cá dar uma olhada nisso aqui, gente. De 1 a 5 meses, ele é considerado criança. Já um adolescente de 6 a 12 meses, então até 1 ano realmente. De 1 a 6 anos, ele é considerado adulto. Olha que interessante, né? Uma criança com 6 anos ainda continua criança, enquanto o cachorro já é adulto.
Meia idade de 7 a 9 anos, e isso vai depender muito de raça para raça também, né? Sim. Algumas raças são mais longevas do que outras. O pequeno porte normalmente é mais longevo. Um sênior, um cachorro mais velho, de 10 a 15 anos. Um sênior mais acima de 15 anos, uau. Usa poodle. O poodle é longevo. O poodle é longevo. Vai bem. Agora é o seguinte, como é que a gente... Você às vezes convive com o seu pet e não imagina as possibilidades que ele pode trazer, as ameaças que pode trazer, seja cão, gato, seja qualquer outro bichinho, se você não cuidar, se você não vacinar. Eu quero mostrar primeiro as principais ameaças dos cães. O que a gente tem, inclusive pensando no convívio, no contato com outros cães em parques, por exemplo, né, nas ruas. Sim. Menciona pra gente, doutor, rapidamente essas principais doenças que os animais, que os cães podem... A raiva, ela é de saúde pública, né? Ela é para trânsito internacional. Muita gente hoje tem saído do país e levado o cão, né? Não digo nem só do país, mas você ir para outro estado, você está levando doença se você não faz isso, né? Então, todo cão... É todo básico, raiva é Para básico. transporte de animal tem que estar com o protocolo em dia, né? A leptospira, na verdade, é transmitida pelo rato, através da urina, e o cão adquire, o gato não, tá? E também ela é eliminada através da urina. Então, é uma zoonose, né? Escabiose é a sarna. Quando fala de sarna, um pouco de cuidado, porque existem vários tipos. Tem sarna que são só deles, não passam pra gente e também não é por contato. É por outro tipo de transmissão. Mas escabiose é a mais clássica, né? Que é por contato. Tá. Leishmaniose é uma que gera muita discussão aí, né? O veterinário tem... É aquela doença do carrapato, a leishmaniose? Não, ela é transmitida por um mosquito. O nome dele é Lutzomia longipalpis, né? E o que acontece? Não vai colocar esse nome no seu pet não, hein? O que acontece? Por que ela chama a atenção? Ela passa para o ser humano, ela tem duas apresentações. Aqui está a visceral, mas ela tem a tegumentar. Tegumento é tudo que é pele, né? Então, ela tem uma que acomete as partes internas, que são vísceras, e a tegumentar. O veterinário não pode tratar, então a gente previne, tá? Legal. Se eu falei para você que é transmitida através de um mosquito, a gente usa coleiras que são repelentes. A gente até né? tem aqui uma coleira. Isso, essa daí, ela justamente é a recomendada. Ela é recomendada com ação repelente, tá? O que acontece? Se eu fecho o diagnóstico de leishmaniose, eu não posso tratar e eu sou obrigado, ela é de notificação compulsória. Tem eu tenho que avisar ao órgão competente da sua região. Né? No caso, eu atuo em São José, lá a gente tem o CCZ, eu tenho que notificar. E aí, eles vão indicar a eutanásia. Então, não sou eu, quem sou eu para decidir se o seu cão tem que viver ou não? Não sou eu vou ter que notificar, eu sou obrigado. Mas, então, para não chegar a esse extremo, o que a gente faz? Previne. Então, uma coleira resolve, ajuda. E existe vacina, existe a vacinação para leishmaniose. Então, o protocolo vacinal é um pouquinho mais complicado, eu tenho que colher sangue, fazer uma sorologia prévia. Mas... E será que existem regiões do Brasil que são mais propícias, que a gente tem mais chance do animal adquirir essa doença? Tem. Araçatuba, tanto é que o apelido do mosquito é birigui, né? Então, que é uma cidadezinha ali do lado de Araçatuba. Ele nasceu em Araçatuba. Olha, eu tenho pego cães que vêm de Minas Gerais com leishmaniose, sabe? Acontece. A nossa região não está isenta. Tem tido bastante casos na região. Tem que cuidar, então. Tem que cuidar. E a toxocaríase, que seria? É um verme intestinal, né? Ele pode acometer ser humano. A grande maioria de verme intestinal do cão, protozoário, acomete sim o ser humano, mas hoje está um pouco mais difícil, exceto criança. Porque criança vai lá, beija, põe a mão no cão, põe a mão na boca. Mas o cãozinho às vezes vai na caixinha, faz o cocôzinho, a gente mal fez, a gente já limpou. Então, é quase incomum adquirir vermes intestinais do cão dessa forma. Lógico que se pensar de maneira microscópica, o cão às vezes sem querer pisa. Você tem aquele shih tzu cheio de pelo, ele pisa. O protozoário é microscópio, ele precisa de condições para esporular e ficar infectante. Aí daqui a pouco ele sobe na sua cama, patinha no rosto. Higiene é fundamental. De repente, manter os pelinhos próximo da pata mais aparados, né? Banho. Mas, a grande maioria dos casos que a gente adquire, o ser humano, é alimento mal lavado, coisas do gênero, né? Não dá para culpar eles, não. Tá. Quero saber o seguinte, e agora quanto aos gatos, será que eles também transmitem doenças perigosas pra gente? Vamos dar uma olhadinha aqui. A raiva acaba entrando na mesma questão, a sarna também, a leishmaniose. E agora tem a toxoplasmose, que talvez seja a mais famosa dos gatos. Então, ela também é um protozoário, né? Tem giardia, são protozoários, acomete o sistema gastrointestinal,
tá? Para ela ficar numa forma infectante, que é tipo, para eu contrair, ela precisa de condições ideais, que é luz, temperatura, ficar um tempo naquele ambiente. A vida doméstica às vezes não permite isso. Então, por muito tempo condenou o pobre do gato, né? A mulher, quando engravidava, já não podia ficar perto do gato. Hoje vê que dá para fazer esse manejo, lógico, tem que tomar suas precauções, mas a toxoplasma é a mais importante aí por causa da mulher grávida. Sim, né? que pode trazer riscos sérios. Agora é o seguinte, gente, por isso, por essas e outras, é tão importante você manter o calendário de vacina em dia do seu pet, porque você não traz risco só para o seu bichinho tão amado, mas também para as pessoas que estão aí convivendo e fazendo parte desse ambiente. Agora, doutor, vamos falar então de higiene, porque você já começou falando aqui dessa coleira, que existe também coleira antipulga, anticarrapato. Ela também acomete. Ela protege também? Protege, tem ação repelente, né? Contra vetores, nos casos aí, os mosquitos. Agora, a gente fica bastante confuso quando a gente vai numa loja de animais, né? Num pet center, em algum lugar assim. Ou até em lojas no interior, agrolojas, né? Sim. Que tem todos esses produtos para limpeza, para cuidados, né? Dos nossos pets. Tanta coisa disponível. Existem, por exemplo, estou lembrando aqui de olhinhos que a gente pode passar no pelo do cachorro, no pelo do gato para evitar. Existem alguns cuidados que a gente precisa prestar atenção também, né? Sim. Tem risco de intoxicação, por exemplo? Muita molécula, ela é lipossolúvel. O que seria isso? Ela gosta de gordura, ela se liga à molécula de gordura. E a pele tem isso. Então, a gente fala assim, mas ele não lambeu, mas ele ficou na pele, andou no sol, vasodilatou, absorveu. Então tem intoxicação que eu atendo que é tópica, ela não é por via oral. Ingestão. Então tem que tomar alguns cuidados, né? Na veterinária, a gente trabalha muito com a peso-dependência. Às vezes eu uso um produto no Rottweiler, não faz nem cócega, eu uso no Pinscher. É fatal. É forte, olha entendeu? só. Então tem que tomar cuidado. A recomendação é usar produtos de uso veterinário, né? E com rótulo, né? Não pode ser aquele alquimismo caseiro que o pessoal faz, né? Por favor, gente, por favor. Vamos falar aqui agora dos produtos de limpeza que a gente usa. A gente tem os desinfetantes em geral, que a gente usa em casa. Tem a famosa água sanitária. Hipoclorito, né? O álcool, bastante usado também. Eu quero saber o seguinte... O faro do cachorro, assim como a audição, é muito mais apurada do que a nossa. Sim. Então, se eu uso um produto como criolina, como, enfim, como a própria água sanitária, que tem um cheiro forte, mas que são ótimos desinfetantes, né, bactericidas, eu estou trazendo risco para o pet? Olha, é igualzinho com a gente. Vinagre também, tá muita gente usando vinagre para limpeza. É evitar efeito residual. Eu falei para você que faz absorção tópica. O cão deita como? Com a barriguinha no chão. Então, não deixar resíduo é importante, mas no que diz respeito a cheiro, evitar sim, né? Existem produtos com produtos... muita essência. Em mercado pet você encontra produtos aí que são bactericidas potentes, à base de amônia de quaternário, para quem tem canil, né? Alguns com cheiros até agradáveis, alguns pioram o cheiro, né? Mas alguns neutralizam. Então, usar mesmo com recomendação veterinária, é isso que eu acho que é importante, sabe? Agora, quero saber o seguinte, shampoos e também tudo que a gente usa para dar banho no cachorro. Não sei o que você usa aí no seu. Você usa shampoo de bebê? Tem gente que adora comprar shampoozinho de bebê. Shampoo de gente mesmo. Ah, meu cachorro tem o pelo mais ondulado, vou usar shampoo para cachos. E também tem os shampoos de pet, de glicerina. Tem gente que lava com sabão de coco, tem gente que lava com sabonete. O que seria o ideal? Olha, e detergente de cozinha também, já viu? vi. O que acontece? Hoje a dermatologia veterinária está aí bem avançadinha, sabe? Vai bem. Se a gente pegar um cão de pelo curto, a necessidade dele às vezes é diferente de um cão de pelo longo. Ele pode, assim como o ser humano, variar de uma pele oleosa para uma seca. Então, tem terapêuticos de manutenção, né? Inclusive, tem muitos bichos com problemas de pele, né? Sim. Por causa alimentar, por estresse que a gente já conversou, mas também por produtos, né? Então, a linha cosmética mesmo que eles têm usado, que não trata só pelo, mas trata as camadas da pele. Legal. Né? Porque se você levar em consideração que o cão toma um banho semana, aquilo tem que perdurar, né? Então, o produto ele tem que agir durante no mínimo 7 dias. Agora que você tocou num ponto interessante, será que o cachorro precisa de um banho por semana? Aquele que mora dentro de casa, dentro do apartamento, talvez. E aquele que mora para fora, que vive no ambiente externo? Depende do pelo. Vamos pensar em saúde, né? Sim.
Olha, cão de pelo longo, às vezes exige um pouco mais dessa manutenção. O pelo curto nem tanto. Eu falei pra você que eu tenho pug. Meu pug eu posso ficar 15 dias sem dar banho nele, que é bem tranquilo, né? Agora o pelo longo, ele também tem a questão do nó. Ele gera nó com tudo. O nó ali dentro pode umidificar, gerar fungo, né? Fica um ambiente próprio para bactéria e fungo. Então não é interessante. Mas o pelo longo vai bem, assim, sabe? 15 dias. Tá. É que o dono não gosta, depois ele quer ver. E a gente quer cheirosinho perto da gente, né? Agora é o seguinte, as vasilhas de água e de comida precisam também de um trato. Sim. E eu quero saber a frequência. Você que deixa aí o pote do cachorro, é bicho, não tem problema. Lava lá uma vez a cada ano bissexto. Eita. Fala pra gente da importância dessa higiene, doutor. Olha, quando eu olho para o meu paciente, tinha época que eu pensava, será que se fosse meu cão assim, eu queria que tratasse dessa forma? Hoje eu penso, se fosse eu, se fosse você gostaria de um copo limpo e um prato limpo? Opa! Então é olhar para o seu cão e falar assim, ele gosta de uma água fresca. Ele merece. A frequência tô ali passando, vou dar uma água fresca para ele, vou trocar a aguinha, né? O potinho a cada refeição lavar. Posso lavar com detergente tranquilo, neutro? pode. Enxaguar bem. Tranquilo. Tem cão que ele come, deita, come, deita. Tem cão que ele come tudo e se colocar mais ele come de novo, né? E já que você tocou nesse ponto, eu quero saber o que é certo? Uma vez por dia, 2, 3? Quantas vezes o cachorro devia comer por dia? A recomendação E o gato também. do rótulo, né? O que acontece? Água, deixa disponível vários vasilhames, vai trocando. À vontade. Agora a ração, você tem que ver o quanto ele oferece por grão, por gramas. Para esse tipo de cão é 200 gramas, eu posso pegar aquele volume e dividir em 3, 4 partes. Tem cão que vai bem, tem cão que não. O Roger, por exemplo, meu cão, ele come de uma vez só. É doido. E aí eu tenho que servir ele depois da noite de novo, né? Mas desde que você dê aquilo que ele precisa durante o dia, né? Mas às vezes sua rotina não permite. Então, põe de manhã, sai trabalhar e volta à noite, né? Tá certo. É assim. Doutor Rogério, muito obrigada pelas informações aqui, pra gente manter a saúde dos nossos bichos em dia e a nossa saúde também, a gente que ama, que convive, também em dia. Agora é o seguinte, a gente faz um rápido intervalo, na volta tem claramente, o doutor César vai falar sobre como conviver com um ambiente familiar complicado, se é possível melhorar a sua saúde, ter mais qualidade de vida emocional. É aqui no Claramente, logo depois do intervalo. E ainda aqui no programa você encontra esse bombom aqui de coco e o passo a passo de como preparar aí na sua casa. É já já.